Estamos nos aproximando do primeiro turno das eleições municipais, marcado para o dia 2 de outubro. Desta vez, os eleitores vão escolher prefeitos e vereadores para todos os municípios do país. Pode haver segundo turno, mas apenas para cidades com mais de 200 mil eleitores. Mas qual é o atual cenário político que antecede as eleições? O que é preciso saber do ponto de vista histórico e social para decidir quem vai merecer o seu voto para assumir o papel de representar os seus interesses na sociedade? É o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Isso mesmo, nosso convidado de hoje é o professor Francisco Alfredo Braun Neto, o professor Chico Braun, mais conhecido aqui na comunidade acadêmica, professor que também coordena o curso de História aqui na Univale. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Obrigado, Lisa. Boa tarde, Lucas. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, a gente poder conversar um pouquinho. É muito bom. E muito bom também contar com você para a gente tentar entender esse cenário um tanto caótico, né, que antecede essas eleições, né, Chico? Então, para a gente começar essa conversa, que tal você traçar aí um pouco do panorama? Qual é o cenário da política, especialmente aqui na região? Em termos gerais, como é que você vê esse momento que antecede as eleições municipais? O cenário, né, então ele é um cenário hoje que a gente vai pensar política em certa medida, né? Nós podemos pensar num certo esvaziamento de conteúdo, né? De conteúdo político, propriamente, né? Então, me parece que os partidos vivem um processo de crise que não é só uma crise ética, por exemplo, mas uma crise de conteúdo político, né? Assim, quando nós discutimos, por exemplo, o conceito de democracia, por exemplo, né? Que é um conceito também esvaziado de conteúdo ultimamente, né? Então, me parece que os partidos hoje vivem uma crise, né? Que pode aparentar-se, pelo que muitas vezes a gente vê na imprensa, é uma crise ética por conta de corrupção, coisa que o valha, mas me parece uma crise de identidade política mesmo, de esvaziamento de conteúdo, de identidade, né? Muitas vezes os partidos não sabem muito bem o que querem, ou mesmo conceitualmente eles não se estabelecem, né? Quer dizer, aparece um partido, mas a gente pensa, bom, esse partido quer o quê? Uhum. O quê? Qual é o projeto? Qual é a proposta, né? Então, me parece que me parece um esvaziamento de conteúdo político, né? Que certo. Esvazia um elemento que é o elemento de identidade partidária. Por que eu me identifico com esse partido? As pessoas não sabem muito bem o que os partidos querem ou almejam, né? Então, me parece que a crise que nós vivemos política, ela passa um pouco por essa questão, né? Porque em outros países isso é muito bem definido, por exemplo, né? Já que vamos ter eleições nos Estados Unidos, por exemplo, certo. Republicanos e democratas. Perfeito. Então, se sabe o que cada um pensa do ponto de vista político, econômico, né? Como que o Partido Republicano conduz uma política econômica, como que conduz uma política externa, como os democratas fazem isso. Aqui esse debate não é feito, né? Então, me parece que ele se esvazia, então, né? Fica tudo muito resumido a uma luta pelo poder, né? Pelo poder, né? Então, me parece um projeto de poder, quem vai ocupar e quem vai, né, desenvolver essa demanda, e fica por aí, né? E é um aspecto já com um histórico bastante antigo, né? Desde a formação do Estado brasileiro, né? A partir de 1822, mas vamos colocar 1830, por exemplo, né? Você tem dois partidos no Brasil, o Partido Conservador, o Partido Liberal, né? Então, que já nasce no mínimo contraditório, né? Porque você tem um partido liberal num país escravocrata, né? Onde você não tem cidadãos. O partido liberal, né? Porque se falar o liberalismo, mas um projeto liberal, ele pressupõe um Estado formado por um Estado de direito, né? Onde os cidadãos têm direito. Então, você já excluía
né, 95% da população de qualquer chance de processo político de partida, né? Então, esse elemento já é contraditório, já nasce contraditório no Brasil, né? Então, esse é um aspecto interessante, assim. Então, como que os partidos, eles se construíram, né? E como que eles se colocam. Então, no momento onde o fator ética e até mesmo o fator político, ele é colocado em questionamento, né? Esse elemento ele se esvazia, porque os partidos não têm essa identidade nesse momento para dizer, nosso projeto é esse, né? Nosso fazer político está pautado nessa questão, né? Ou no apoio às comunidades, ou na ligação entre a comunidade no projeto de desenvolvimento liberal, ou no projeto de desenvolvimento assim. Você não consegue visualizar isso. Legal, professor. E esse cenário se reflete aqui em Santa Catarina, até mesmo no Vale do Itajaí também, tendo com relação que essa crise envolvendo os grandes partidos a nível nacional. Esse cenário que eles enfrentam, ele também é encontrado aqui na nossa região? Creio que sim, né? É bem, bem próximo, né? E nunca foi desconectado, né? Santa Catarina sempre, né, desde muito cedo e principalmente a partir da inclusão da República, Santa Catarina sempre teve uma ligação muito próxima do ponto de vista do poder, né, com o poder a nível nacional, né? Então, isso desde muito cedo. E é lógico nós entendermos que os efeitos disso sempre apareceram em Santa Catarina. Foi assim na virada da República Velha para o período Vargas, né? O período das oligarquias, do café com leite. Isso teve reflexos e uma ação direta em Santa Catarina. Então, esses momentos, né, no período da ditadura militar, os reflexos em Santa Catarina também, tinham uma ligação com que, né, logicamente, com o que acontecia no cenário nacional, e não é diferente agora, né? Não foi diferente nos anos 90, no processo de redemocratização a partir de 85, e agora não é nada diferente, quer dizer, né? Você tem uma dificuldade em pensar, bom, qual é o papel da oposição, ou da chamada esquerda, digamos, em Santa Catarina, né? Qual é a identidade dela? Isso se diluiu ou se perdeu em certa medida, né? Porque é questão de identidade política. Daí a gente começa a ver algumas coligações em cidades que não seguiriam muita lógica, né? E que às vezes nem dizem respeito a uma coligação a nível nacional, né? Como a gente já viu no passado, a nível estadual, uma coligação, a nível nacional, uma coligação de partidos completamente diferentes, né? Então, a gente vê uma falta de coerência onde a gente questiona a questão que é a identidade política. Claro, quer dizer, com certeza. O que se pensa nesse sentido, né? E cai na ideia nos passa uma ideia de projeto de poder. Com certeza. Agora, Chico, alguns especialistas, jornalistas da área e tal, falam em crise, falta de lideranças, né? A gente pode falar, puxando agora um pouquinho aqui para a nossa região, né? Quais são as lideranças que você identifica na nossa região que realmente estão aí com condições de chegar a essa eleição com vitória? Desculpa. Hoje eu diria que é até difícil, né, de identificar assim uma liderança assim que é aquela, vamos dizer assim, personalidade que catalise, né? Que chame atenção, que tenha até mesmo credibilidade, né? Exatamente. Porque o desgaste político dos últimos anos, isso não é só para o partido A ou B, né? Mas o desgaste político geral nos últimos, digamos, até mesmo 15 anos, né, nos faz observar essa questão, quer dizer, né, falta uma liderança e é difícil de precisar mesmo, né? O que também é, por um lado, até mesmo interessante, né? Porque um momento de crise como esse pode ser um momento também de uma possibilidade de uma renovação, né, no cenário político, né? Porque nós temos que tentar olhar também essas, digamos, entre aspas, dificuldades
como um indicador, né, de que alguma coisa não está legal. Tem que mudar. Tem que mudar de alguma maneira, né, a forma de fazer, né. Legal. Muito bem, já que você falou em mudanças, em até novos candidatos, uma curiosidade, vamos pegar aqui a nossa região mais especificamente, Camboriú, Balneário Camboriú e Itajaí, esse ano não vão ter nenhum candidato à reeleição, vão ser obrigados a mudar o representante nas prefeituras. Professor, na sua opinião, isso é bom ou é ruim? Ou mesmo mudando, vai entrar tipo figurões já consagrados que também não vão trazer uma grande mudança? Como você analisa esse momento? É interessante, né? A mudança ela é saudável, né? Agora, o que nós estamos observando, assim, é uma dificuldade de fazer isso que a gente está conversando mesmo, que é uma leitura de cenário, né? Exatamente. Porque o cenário ele está um pouco confuso na realidade, né? Eu vou citar até um historiador inglês, o Christopher Hill, ele tem um livro que ele trabalha reforma protestante no século XVII, né? Mas o livro dele é O Mundo de Ponta Cabeças. Então, porque ele disse que era um período de transição, onde tudo ao mesmo tempo estava acontecendo. E me parece que a gente vive um momento de transição na política, né? Que as coisas estão meio que um mundo de ponta cabeças, quer dizer, né? Numa dessas a gente pode ter surpresas aí no futuro, imaginando que esse ou aquele candidato pode chegar e no final pode muito bem, sei lá, chegar outro, assim, que né, ninguém contaria e mesmo nem cotaria como candidato e acaba saindo, porque me parece mesmo essa dificuldade, né? Dificuldade mesmo em se discutir política nos partidos de maneira mais conceitual, que não só do ponto de vista do projeto de poder, e isso, o resultado é essa dificuldade hoje de ter alguém que atenda uma demanda, né, social diferente, que possa atender a sociedade de maneira diferente, que não só num projeto de poder, né? Então, hoje também o eleitor ele quer difícil. Alguém que possa responder aos anseios da sociedade, né? Chico, agora sim, bem objetivamente, o que a gente tem, por exemplo, se a gente for pensar em Itajaí, que é um polo regional e tal, recentemente o PT de Itajaí decidiu em convenção municipal que não vai formar alianças com o PSDB e com o Solidariedade por razões conjunturais nacionais e também com o PMDB, por todas as conjunturas, nacional, estadual e local mesmo, né? Então, isso é um fato que está acontecendo nesse momento, né? Como é que você analisa isso? Seria contraditório se o PT fizesse uma coligação com o PSDB, como se conversa, né? Até por uma questão mesmo histórica entre os dois partidos, né? Nos anos 90, o PT foi oposição do PSDB, né? E agora, na história mais recente, a partir de 2003, o PSDB foi né, a oposição. Então, não seria completamente incoerente, né? Então, você tem essa questão. E o PMDB, né? O PMDB já foi o aliado do passado, né? Mas com frutos, assim, que a gente sabe que não foram dos melhores, né? Para os dois partidos aqui em Itajaí. Então, é essa condição, né? Quer dizer, talvez até para o PT aqui em Itajaí seja um momento também de rever, né? O partido se rever e tentar quem sabe aí um caminho alternativo e diferente, né? Talvez retomar, olhar, né? Retomar sua militância. O Partido dos Trabalhadores ele tem que passar talvez por um momento de revisão, né? Do que ele quer, do projeto mesmo do partido. Ok. Que outras alianças você imagina serem possíveis aqui na nossa região, Chico? Eu sei que eu estou te pedindo um exercício meio difícil, até porque está tudo muito ainda aberto, enfim. Mas o que é possível pensar já? Eu diria do que nós já vimos no passado, eu diria que é até um pouco, sei lá, redundante que eu vou dizer, mas acho que tudo é possível, né? A gente já viu tanta coligação diferente, né? Então, tudo é possível, né? Porque você tem partidos já mais antigos, né? Com uma certa tradição, né? Com uma força. E você tem partidos novos aí que surgiram, né? E a gente fica sem saber muito bem como isso vai ser composto, né? Porque são partidos que formaram da saída de outros partidos. Então, a gente não sabe muito bem como essa composição vai
vai ficar, né? Mas eu diria que, em certa medida, eu diria assim que a gente pode ter uma dessas surpresas, mas que também não vão ser surpresas, porque eu entendo que é possível isso, né? É possível que as alianças ainda vale tudo, ainda está valendo tudo. Mais malucas possam acontecer até, né? Entendi. Ok, a gente faz um intervalinho, depois voltamos a conversar com o professor Chico Braun. O tema aqui são as eleições municipais. Vamos entender para poder votar direito, né, Lucas? Exatamente. Depois intervalo. Muito bem, já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o cenário da política em Santa Catarina e o nosso convidado é o professor Francisco Braun, professor aqui dos cursos de História e Relações Internacionais aqui da Univale. Muito bem, gente, vamos continuar o programa. Lisa, fique à vontade. Pois então, a gente comentou sobre o PT, que é um partido que está aí em evidência pela situação nacional e tal. Agora, a gente não pode deixar de falar um pouco também sobre o PMDB, maior partido do país. Quais são as perspectivas e qual é o caminho, né, que o PMDB trilhou para chegar a esse momento que a gente está vivendo hoje, Chico? Historicamente, né, o PMDB ele vai aparecer exatamente no golpe militar, né? Então, quando o Brasil passa a ter o bipartidarismo, então Arena e MDB, né? E o MDB, que vai dar origem ao PMDB, ele vai catalisar toda a oposição, né, à Arena durante esse período, né, entre os anos 60 e 70. Então, você vai ter, né, uma organização política que... Aí você se construiu uma identidade nesse sentido, né? Uhum. Assim como o próprio PT, a partir de 1980, ele constrói uma identidade, né? Uma trajetória política, de liderança. O PMDB fez isso, né? Desde Ulisses Guimarães, né? O próprio Tancredo Neves, que vai vindo do PDT e etc., não, do PTB, né? PTB. E entra no PMDB nesse período. O PMDB vai receber nesse período os antigos militantes, alguns antigos militantes do PCdoB e etc. Então, ele catalisou essa questão, né? Então, ele cria uma certa identidade política nesse processo, né? Nos anos 80, né, no processo de redemocratização, aí é que as diferenças começam a aparecer, né? Por quê? Porque o PMDB vai receber, né, pessoas que migram da antiga Arena, né? Que é o próprio caso do José Sarney, no caso que quando presidente, né, ele vai se filiar ao PMDB em 86, quando o PMDB faz a maioria dos governadores no país, né? Então, o que é um certo ajuste de poder. Depois disso, você tem um rompimento do PMDB, onde saem, né, alguns que vão dar o início ao PSDB. Né? Okay. Dali sai Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, né? Esses políticos que eram até então do PMDB. Em Itajaí, por exemplo, o PMDB, nesse período, entre os anos 70 e 80, ele tem essa característica de oposição ao regime militar, de uma certa militância, né? É a característica do PMDB quando Arnaldo Schmidt ganha as eleições de 83, por exemplo, né? Porque aquela eleição, por exemplo, em 82, aliás, né? Ele assumiu em 83. Naquelas eleições, o candidato do PDS, que é o partido que é oriundo da Arena, ele era cotado para ser o prefeito de Itajaí. E Arnaldo Schmidt ganhou, ninguém esperava, né? Nossa. Mas porque também catalisava essa lógica ainda de uma oposição ao regime militar, né? Então, o PMDB fez essa trajetória, né? Que, né, a partir dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, por exemplo, o governo do José Sarney, né? Você tem essa articulação do PMDB muito mais com um projeto de poder do que uma identidade política. Foi, né? Esse momento, então, né? Na sua visão, que caracteriza... Mas, assim, nos anos 90, principalmente depois da morte de Ulisses Guimarães, daí essa questão mais de você ter uma referência política de decisão no partido, de condução política, né? Parece que ela começa a se esvaziar. Se perde um pouco. E aí, onde o PMDB, nos anos 90, ele, a nível nacional, vai ter mais essa questão que vai até o governo do PT, que é de se articular com quem está no poder, né? Então, se manter ali, foi assim no governo do PSDB e no governo do PT também. Então, você tem essa
esse elemento. Ainda que na política regional, até mesmo de Itajaí, o PMDB sempre foi uma força de decisão, como foi aqui em Itajaí também, de muitas vezes definir alguma eleição, né, para ele ou coligado com outro partido, né, na questão de definir uma eleição. Tem essa, né, essa força. Agora a gente não sabe qual é essa força hoje, por exemplo, na cidade, né? Como é que ela está posta? Aí é que está o mistério, qual né? é a credibilidade? Porque, em certa medida, também o PP em Itajaí tentou construir essa, né? Essa marca, assim, de ser uma força política. Certo. Né? Mas a gente não sabe muito bem como essa força está colocada hoje, né? Que é o que a gente vai medir nessa eleição, né, eleição, Chico? Né? Porque ela se fez muito ao entorno também da figura de Jandir Bellini, etc. Mas sabe, né, que a gente não sabe qual é a força disso ultimamente, né? Perfeito. Então é isso que a gente vai observar. Uhum. Professor, falando em questões de fatores econômicos, sociais e políticos também, investimentos na cidade, aqui em Itajaí, vamos focar em Itajaí. O que aconteceu ao longo da história no desenvolvimento político da cidade? O que os candidatos investiam? Quais eram as campanhas com relação à política em desenvolvimento em Itajaí? Quem sabe assim, a gente até consegue entender o que eles vão investir agora, né? O que os candidatos atuais possam estar planejando para investir na cidade. Como é que foi o desenvolvimento político de Itajaí? Se a gente for observar, assim, né? Em termos de transparência, vamos dizer assim, né? Isso é um aspecto muito novo na política, né? Não se havia transparência, né? No sentido de você saber onde o dinheiro é investido, né? Então, isso é um processo muito recente na política brasileira, na realidade, né? Porque a gente fala em corrupção, mas... né? Talvez porque ela esteja tão evidente e seja hoje muito mais fácil de denunciar, porque você tem Ministério Público, etc., do que há anos atrás, por exemplo, né? Você pega, por exemplo, a eleição à Prefeitura de São Paulo em 1960, Adhemar de Barros fez a campanha que dizia o seguinte: eu roubo, mas eu faço. Esse era o lema de campanha, né? Então a gente vê Veja como é que pode. Né? Ao mesmo tempo que a gente percebe uma perda de identidade muitas vezes dos partidos, mas a gente vê esse crescimento de uma preocupação maior com o que se faz na política, o que se faz com o dinheiro público, etc. Né? Então, assim, da minha vivência assim, na cidade, o que a gente pode olhar, né? No passado, as eleições me pareciam muito mais, talvez ainda seja isso, né? Mas uma disputa entre um lugar e outro, né? Por isso que muitas vezes se divide em dois candidatos, né? Aí aparece às vezes um terceiro candidato, mas parece, sabe, torcida de futebol, né? Eu defendo esse candidato, eu defendo esse. E muitas vezes é uma coisa um tanto, no trato cotidiano, até personalista em algum sentido, né? Porque sim. Assim, eu não estou apoiando o partido tal porque tem esse projeto. Eu estou apoiando o candidato tal sem saber muito bem por que eu estou apoiando ele, né? Isso acontece muitas vezes na escolha de vereadores, né? Também, vou votar naquele vereador porque ele parece ser legal. Mas, é bem isso. Mas isso não resolve política, né? E, politicamente, o que ele está tratando, né? Bacana você falar disso, porque daí a gente pode pensar também, pedir a sua opinião e orientação mesmo, né, para as pessoas que podem estar nos acompanhando agora. E é esse papel fundamental do eleitor, né? E o que é preciso saber, Chico? O que o eleitor tem que estudar, tem que pesquisar para fazer aquele chamado voto consciente, né? Como é que você vê os nossos eleitores agora diante dessa eleição? Essa é uma questão interessante, né, Lisa? Porque se fala muito até na imprensa, né? O voto consciente. Mas o voto consciente, no final das contas, é você olhar, né, desconstruir essa ideia. Não se vota na pessoa, né? Se vota no projeto, né? Então, qual é o projeto desse candidato? Perfeito. Né? Ser candidato a vereador, por exemplo, né? Então, qual é o projeto dele? Então, se ele chegar à Câmara de Vereadores, quais são os projetos que ele tem? O que ele, né? Como é que ele vai atender essa comunidade? Como é que ele vai prestar conta com a comunidade, com o eleitor dele, né? Então, é ter esse cuidado. E politicamente, como
como que ele pensa a política, o que né? Porque às vezes ele vota no candidato pela propaganda que o candidato faz na rua, por exemplo, né? Então, porque às vezes, né, um candidato pode ter uma receita maior, fazer um marketing mais bonito, então eu vou votar nele porque, olha, que legal que está a propaganda dele, bem etc. feitinho. Então, propaganda é interessante, mas o conteúdo, né, o que ele tem de propósito, né? Então, é isso. E isso serve para prefeito, serve para, enfim, né, até em outras formas de eleição. Observar o partido, qual é o projeto do partido, né? Porque às vezes você pega um partido que tem uma sigla e diz que defende uma certa ideia, aí você vai olhar a proposta do partido, não tem ninguém, né, do ponto de vista político, coisa que valha, que sustente aquela ideia do partido, né? Fica só no discurso. A gente volta lá no Império, né? O Partido Liberal, né? Mas, tudo bem. Dentro de um país não liberal. Não liberal, né? Então, é essa condição, né? De ver se o partido tem um projeto coerente com o que o eleitor, né? Ou mesmo a sociedade necessita, né? Ok. Uma coisa curiosa, professor, ainda existe aquele cenário que a gente falava anteriormente, né, no contexto histórico, de voto de cabresto, que depois veio também o voto de troca de favores. Isso ainda acontece, ainda até no contexto de eleição municipal, que é algo mais próximo ao eleitor. Os políticos ainda usam essa campanha, esse método de troca de favores em busca do voto? Lucas, aí que é interessante, porque aí vem a questão da consciência do voto, né? Por quê? Porque se o eleitor tem consciência do papel dele como eleitor e procura né, essa condição não vai acontecer. Acontece porque tem eleitores que procuram isso, né? Procuram lá o candidato para dizer, olha, se tu, né, aquela história, né, me arrumar uma carrada de barro, eu arrumo tantos votos. Se me der gasolina, eu vou buscar tantos eleitores, né? Então, é esse processo que é interessante para nós pensarmos, né, ética na política, porque às vezes uma pessoa que vai pedir isso vai sair em manifestação, dizendo, sou contra a corrupção, mas ele quer um tanque de gasolina. Okay. Então aí, né, não basta dizer, olha, os políticos não, mas tem o outro lado também que né? A corrupção pode invadir o outro lado. Exatamente, perfeitamente também. Chico, muito obrigado, nosso tempo terminou. Nós conversamos com o professor Francisco Brau Neto, coordenador do curso de História. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Isso aí, né? Fechamos aqui, Lucas? Isso aí, Elisa. Muito obrigado, Chico. E obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.